E começa mais uma gravação do nosso podcast ABEPS para vocês aqui, finalzinho da tarde aqui do Expo Postos. Gente, eu vou ser repetitiva, mas a feira tá linda, movimento incrível aqui de grandes negócios, novidades, inovação aqui para vocês. E agora nós vamos falar de um sindicato diferenciado, que é o Sindicombustíveis Resan, na presença do presidente José Hernandes, nosso amigo. Seja bem-vindo, viu? Portas sempre abertas para você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E agora a palavra está com você. Obrigado, Gabi. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso aí. Que a gente não sabe quando, né? É que a gente vai estar sendo ouvido, né? E assistido, de repente, né? Mas eu não poderia nunca deixar de aceitar este convite, porque esta casa, ela é uma parceira de muito tempo. Sim. Né? Eu tenho o Sindicato Resan, através do Sindicombustíveis Resan, a gente tem uma amizade de longa data com todas as presidências, vamos dizer assim, que por aqui passaram, né? Então a gente está... E é sempre um prazer estar entre amigos. É bom, né, quando tem essa parceria, né, no movimento tão gostoso, essa energia boa que está aqui, né, José? Vamos lá, José, me conta um pouquinho sobre o sindicato, Sindicombustíveis Resan, como que é essa história, quanto tempo de legado, né, tá aqui presente na Expo Postos. Conta pra gente um pouquinho. Então, o sindicato, ele não é muito antigo, ele nasceu em 1973, né? E de lá para cá a gente tem travado aí algumas batalhas, né, vamos dizer assim, para tentar manter o mercado de maneira saudável. Sim. Que seja um mercado em que as oportunidades sejam iguais para todos, né? Então a gente sempre usa uma frase que é a existência. Qual é a existência? O que leva o sindicato a fazer? Defender os legítimos interesses da categoria que a gente representa, né? Dos donos de postos. Donos de postos, isso mesmo. Então a gente tem assim algumas batalhas que nos são muito gratas, né? Por exemplo, no âmbito nacional, no início dos anos 2000, a Agência Nacional de Petróleo, ela tentou introduzir na legislação a possibilidade das distribuidoras operarem os postos próprios delas. Ou seja, ela, distribuidora, operar o posto, tirar a figura do dono do posto, né? E ela, como empresa distribuidora, ser dona do imóvel, do fundo de comércio e colocar lá um gerente que seria funcionário dela, distribuidora, para operar o posto. Isso, para nós, seria muito prejudicial, porque você imagina uma distribuidora que tem os melhores postos nos melhores pontos de uma determinada região operar com margem de lucro praticamente zero na área de revenda, né? Porque ela já ia estar ganhando. Sim, como distribuidora, né? Então, bastaria ela ter lá alguns centavos de margem de revenda para cobrir o custo operacional, e aí, obviamente, isso traria um prejuízo muito grande para aqueles postos que trabalhavam com os donos de postos tradicionais, vamos dizer assim. Então, o Resan, junto com alguns sindicatos co-irmãos da época, a gente conseguiu fazer uma audiência pública na Câmara dos Deputados, e foi uma vitória para nós quando o presidente daquela sessão da audiência pública, ao final da audiência, disse para o então diretor-geral da ANP na época: doutor fulano de tal, não nos restará, caso a ANP promulgue essa portaria, não nos restará outra alternativa se editarmos um decreto legislativo cancelando essa portaria. Ou seja, foi realmente uma vitória para a categoria como um todo no âmbito nacional, né? Então, o Resan sempre esteve envolvido nessas grandes lutas, né? Vamos dizer assim. E isso, para nós, é de muito orgulho, né? E aí a gente encontra aí a importância do revendedor, do dono de combustível, ter ali o apoio e se filiar
e se associar ali o sindicato. Porque é o sindicato que está ali, que corre atrás, que batalha, que é a voz do revendedor. Com certeza. E veja, eu te dei um exemplo, né, do começo da década lá de 2000, mas as lutas continuam. Sim. No âmbito municipal, no âmbito estadual. Eu poderia aqui estar falando 3 horas só de batalhas, né? Vamos dizer assim. Mas isso nos enche de orgulho e, assim, como você falou, para o revendedor, muitas vezes o sindicato é uma despesa, mas ele não consegue avaliar o quanto o sindicato é importante para a continuidade do negócio dele. É uma briga com a distribuidora, é uma briga com a prefeitura, é uma briga com o PROCON, é uma briga com a Secretaria da Fazenda, é uma briga com o Inmetro, com o IPEM, é uma briga... Enfim, a gente tem várias frentes que a gente tem que atuar, né? A legislação brasileira é um verdadeiro ninho de cobras, vamos dizer assim. Todo dia tem legislação nova. Então, se você é empresário, dono do teu comércio, você teria que ter um corpo jurídico para te assessorar, para não deixar você cair, por exemplo, numa infração, numa irregularidade que poderia estar te causando uma multa, enfim, até o fechamento do negócio. Então, os sindicatos, de uma maneira geral, e o Sindicombustíveis Resan particularmente, a gente é um dos pioneiros a, por exemplo, ter um serviço de visitação. O que é isso? É um funcionário do sindicato que vai até o posto associado e faz o papel de um fiscal, por exemplo. Ele vai olhar se todas as placas estão devidamente instaladas, ele vai arguir ao proprietário ou gerente se estão todas as licenças em dia, a VCB, licença da prefeitura, a licença da ANP, né? Então, tudo isso a gente faz com o intuito de preservar o dono do posto para que ele não seja autuado. Porque às vezes ele, no afã do dia a dia do negócio dele, ele deixa passar. Deixa passar algumas coisas que podem prejudicar lá na frente. Pode prejudicar. As autuações hoje são altíssimas, né? E aí eu estava até conversando com alguns amigos, né? Você deixa de ver, por exemplo, um diário oficial, ou às vezes você tem uma ação, o advogado come bola, infelizmente isso acontece. Sim, deixa passar. E desculpem aqui os advogados, por favor, isso não é generalizando, mas às vezes acontece. Assim como um contador, um advogado. Exato, e todos os profissionais. Acontece. E aí ele perdeu prazo, perdeu a oportunidade de renovar uma licença, tal. E, por exemplo, a LO, licença de operação da CETESB, se você deixa passar, você pode ter o seu posto fechado. E aí? Exatamente. Aí vem o sindicato e faz o quê? A gente tenta, na medida do possível, vamos dizer assim, orientar. Olha, essa documentação está faltando. Procure o nosso departamento jurídico para te orientar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Para isso, a gente tem departamento jurídico trabalhista, temos um departamento jurídico comercial e civil para dar orientação com relação a contratos, por exemplo, né? E temos as empresas parceiras com quem nós mantemos uma relação de benefícios para o revendedor, né? Então, por exemplo, a gente, no caso nosso de Santos, a gente tem parceria com uma empresa que cuida da parte de doenças trabalhistas, da saúde ocupacional. Temos uma empresa que fornece cestas básicas para atender uma legislação em função da Convenção de Trabalho. Né? Em várias parcerias. Do revendedor, né? Várias. E José, como é que você enxerga, como que você vê o futuro ali do dono do posto de gasolina, do revendedor? Qual que é a sua perspectiva, assim? Então, Gabi, eu tenho feito essa pergunta para mim também muitas vezes, né? Eu sou a segunda geração de operador de posto. Meu pai comprou o primeiro posto, era uma realidade, uma garagem com abastecimento, em 1964, né?
e eu tinha na época 12 anos. 12 anos. Não faça as contas hoje, hein? Que legal. Tenho 7,2 hoje, vai. Então, Nem parece. aos 12 anos eu já estava, vamos dizer assim, meu pai que falava, né? Depois que o cheiro do óleo diesel entra debaixo da unha, Acabou, não né? adianta você ir na manicure limpar, Não. porque depois que entrou... O seu pátio para brincar era lá no posto de Era gasolina. no Tinha posto de outro gasolina. lugar, né? Não, e eu atendia no balcão, naquela época se vendia muito querosene em litro, porque a população de baixa renda não tinha acesso ao GLP, como hoje. Quase toda residência tem, mesmo na periferia, mesmo na favela, você tem um fogão a gás e tem lá o botijão Sim. de GLP. Naquela época, não. Então, a população de baixa renda, ela usava muito, não sei se você conhece esse termo, é uma coisa chamada espiriteira, que é uma boca, como se fosse uma boquinha de um fogão, só que embaixo tem um depósito onde você coloca o querosene. E aí toca fogo e aquilo faz uma chama. Aquilo faz uma chama e você coloca a panela em cima para fazer a comida. Então a gente vendia muito querosene engarrafado. Então o pessoal ia lá com a garrafa, um litro vazio. Eu quero 1 litro de querosene, vendia. Hoje já é proibido, hoje tem que ter a embalagem aprovada pelo Inmetro e tal. Mas enfim, em 1964 o pai entrou no comércio, aí depois eu fui estudar, vim para São Paulo, aquele negócio todo. E em 1986, meu pai separou a sociedade e pediu para mim voltar para Santos para continuar trabalhando com ele. E eu estou lá desde 1986 até hoje. Fazendo história. Fazendo história. Eu tive a felicidade, eu tenho 2 filhos gêmeos, né? Olha, que bacana. Que ontem, inclusive, dia 10, fizeram aniversário. Qual que é o nome deles? Felipe e Vinícius. Felipe e Vinícius. Beijo de feliz aniversário para vocês. Legal. Beijo também para vocês, meus filhos. Porque ontem, infelizmente, eu estava aqui na feira, não pude vê-los pessoalmente. Eles trabalham comigo hoje. Incrível. Né? Então, os 2 estão trabalhando comigo, né? Um deles é responsável pela parte financeira, ele cuida de banco e tal. Quando eu preciso de um dinheiro, filho, faz um depósito pro pai aí, por favor, eu estou necessitado. E o outro cuida de outras coisas lá, da loja de conveniência e tal, que a gente tem. Mas, enfim, então eu consegui fazer o meu sucessor, assim como meu pai fez, o sucessor dele. Eu sou o segundo e já estou transferindo para a terceira geração. Mas isso era uma coisa muito comum no nosso segmento, né? Sempre a área de postos sempre foi assim marcada por empresas familiares, tal. Né? Hoje mudou muito. Hoje você vê realmente os antigos donos de postos se aposentando. Muitos não têm como fazer a sucessão, porque os filhos não quiseram ou acabaram indo para outras áreas, são profissionais liberais e às vezes estão aí no Ministério Público, são juízes, médicos, advogados, jornalistas, né, Gabi? E então, assim, hoje a gente vê com preocupação, porque esse pessoal acaba vendendo os postos, porque não tem para quê. Outros fecham. Eu já vi isso acontecer. E a maioria dos postos está sendo comprado por grandes redes. Há casos aqui em São Paulo de redes com 80, 90 postos, né? Em que você perde a identidade do posto, né? Verdade. O consumidor não sabe quem é o dono. Eu ainda sou daquele tempo de ficar na pista, né? O consumidor chega lá, ô Zé, pô, paga um café aí, tá? Vamos entrar, vamos tomar um café, né? E isso é a arte de comercializar, né? Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas tratam esse nosso negócio, obviamente como um negócio que tem que ser tratado e o negócio tem que dar resultado. E aí entram os grandes grupos, as grandes redes e tal. Isso, de uma certa forma, tem gerado preocupação, porque a gente nota que está diminuindo o número de donos de postos. Exatamente. Você chama uma reunião no sindicato, por exemplo, antigamente você tinha 30, 40, 50 proprietários de postos lá sentados, reunidos, né? Hoje em dia você tem 10, 15 donos de postos com o mesmo número de postos, ou seja...
Cada dono de posto hoje representa 15, 20 postos. Então, me preocupa, porque a gente acaba perdendo a identidade, né? Agora, eu acho que esse problema é um problema que está em todos os segmentos. Em todos, é verdade. Né? Você vê que as lojas de bairro, hoje em dia, está voltando até, né, esses mini mercados aí de bairro. Né? Mas ainda pertencentes às grandes redes. E essa identidade se perdeu, se perdendo. Infelizmente, né? É aí o que você falou, assim, de vários negócios. Posso tomar um golinho d'água? Claro. Outros negócios, né? Tão gostoso quando você chega. Vamos falar de um negócio. Tem onde eu nasci e cresci numa pizzaria de frente ali à minha casa. Depois eu já mudei ali para outro endereço. E a pizzaria tem um nome, mas é a pizzaria do Bigode. Então você chega lá, você vê o Bigode. O Bigode vai até a sua mesa, é gostoso, esse caloroso. Oh, Bigode, aquela referência, aquela identidade. Nossa. Mas se isso se perde até a qualidade. Não é a mesma coisa, não é mais a credibilidade, né? Infelizmente, né? Porque... Outro dia, só para complementar o que você está falando, outro dia eu estava na casa de uns amigos, caiu uma mensagem, né, no telefone, e aí, dono de posto... posto não tem porta. Não, é 24 horas, você tem que estar ligado, né? Então, é o celular ligado, você dorme com o celular ligado do lado e tal, né? Porque às vezes acontece um acidente, alguma coisa qualquer. Aí era um recado de um amigo meu posto lá em Santos, e ele mora aqui em São Paulo, mas ele vai com frequência a Santos para visitar os pais. Aí ele passa no meu posto, abastece. Aí ele manda um recado, né, de áudio, me cumprimentando pelo atendimento que ele recebeu na noite que ele passou lá, que ele tinha acabado de passar. Sim. Um funcionário seu, assim, um que trabalha de luvas, até ele não conseguiu ver o nome no crachá, mas ele conseguiu identificar, que eu sei quem é. E teceu os maiores elogios ao atendimento que o rapaz deu. Pô, Zé, parabéns, olha, atendimento maravilhoso, tal, não sei o que. Então, veja bem, se você é muito bem atendida num posto e você quer agradecer, o que você vai ter que fazer hoje? Nossa, Zé. Hoje, pra agradecer, é só ali, eu vou até só o frentista, eu não consigo avançar mais que isso. Pois é, então... Porque eu não sei quem que é à frente, eu não sei onde chegar, eu não sei que comunicação... Menina, você não tem nenhuma rede social para entrar lá e falar, ó, abasteci no Alto Posto Arrastão e fui muito bem atendida. É raro isso. Pois é. Quase não tem. Quase não tem. Porque as pessoas, hoje em dia, elas estão desacostumadas de encontrar o dono do comércio. Exatamente. Né? Bom seria vão se fosse... supermercado, vão lá, tal. Restou a rede social. Então, por exemplo, eu tenho lá o Instagram, o posto, muita gente legal. Entra, faz comentário, alguns não tão bons, mas faz parte, né? Porque às vezes a pessoa não é que ela seja mal atendida, talvez ela chegue lá com um nível de percepção muito elevado, ela né? não vai nem conseguir perceber alguma coisa. Exatamente. Também, né? Mas é isso. Então, acho que essa é a grande preocupação hoje no mercado, o aumento das grandes redes, né? Que estão se tomando conta do mercado. Sim. E isso vai, de alguma maneira, dificultando a sobrevivência daqueles postos, daqueles revendedores que têm um posto, 2, no máximo 3 postos. Né? Principalmente porque os volumes hoje estão ficando cada vez... os volumes não, as margens de comercialização, as margens de revenda estão ficando cada vez mais enxutas, menores, né? Sim. E aí você tem que compensar com volume para poder manter o teu nível de pagamento, de cumprir com as tuas obrigações. E José, como é que tá aí? A gente estava conversando muito sobre isso. Como que tá lá no sindicato em relação a esse combate contra as fraudes, que infelizmente é um cenário presente. Se a gente pudesse mudar, né, com o estalar de dedos, mas não tem como. Mas eu acredito que todos os sindicatos estão se movimentando contra, né, esse cenário. E como que tá lá para vocês? Então, essa é uma luta constante, né? A gente tem aí esse cenário que não é de hoje. É que, obviamente,
a coisa se avolumou de tal maneira, porque no início logo depois da abertura do mercado, né? Vamos dizer assim, os problemas eles eram basicamente de adulteração de combustível. Hoje não, hoje você tem, através da própria fiscalização da ANP, essas coisas todas, teve uma diminuição, não acabou, mas diminuiu o problema de adulteração de combustível, né? Porque você tem dois tipos de adulteração, na qualidade do combustível e na quantidade, ou seja, aquela famosa bomba baixa, né? Que a gente sabe que também é uma briga aqui da ABEPS, né? Contra aqueles chips que colocam nas bombas e tal, né? Para fraudar o consumidor, o volume. E aí, esse tipo de problema, ele é, entre aspas, perceptível quando há uma fiscalização séria, rigorosa, pega, autua, fecha o posto, tal, parará, o cara vai responder a um processo, tal, parará. O problema é que hoje, o maior problema hoje está focado na tributação. Sim. A tributação, ela é mascarada, tem várias formas de você mascarar. É a compra da famosa barriga de aluguel, que é aquela distribuidora que opera sem nota, mais meia nota, a nota vai e volta, e aí não recolhe o tributo federal, não recolhe o ICMS. O etanol é o grande problema nosso, porque a gasolina e o diesel hoje, a legislação já prevê o recolhimento através de uma alíquota única, tal, no prazo de um país todo, o recolhimento ad rem. Então, agora o etanol não, uma parte é recolhido pelas distribuidoras e uma parte pelas usinas, né, de etanol. Então isso acaba propiciando, né, uma fraude na tributação muito forte. E isso se reflete na venda do produto. Claro. Né? Então, a gente teve recentemente o caso do estado do Amapá, que liberou lá a entrada de produtos importados com um regime especial de ICMS. Isso acabou causando um transtorno e prejuízo para o país. Nós estamos trabalhando muito forte para sensibilizarmos o Congresso, os nossos parlamentares, para a aprovação da legislação que define o devedor contumaz. Sim. O que é o devedor contumaz? É aquela empresa que é criada com o único objetivo de se apropriar dos tributos. Ela não nasce com o objetivo de fabricar um copo. Ela nasce com o objetivo de usar o copo para poder se beneficiar da fraude tributária. Olha só isso. Então, agora, o que a gente lamenta é que esse tipo de legislação, ele viria a cobrir um rombo milionário nas contas públicas, né? Através de impostos que não são recolhidos. E, infelizmente, a gente tem há mais de, acho que uns 10 anos, essas legislações, vai, volta, anda, para. A gente está muito, muito preocupado com isso, porque, embora nós entendamos que isso não é bom só para nós, comerciantes. Sim, exatamente. É bom para a população, é bom para o Estado, que vai arrecadar mais. Ele arrecadando mais, ele não precisa aumentar outros tributos. É isso. Aí a população fica melhor atendida. Claro. Né? Então essa é uma batalha, é uma guerra permanente nossa. Né? Infelizmente, mas a gente está na luta, né? Com certeza. Isso que é importante. E, José, o que você está achando aí da feira? Olha, eu estou escutando muita coisa boa, superando expectativas. O que você achou? Então, eu estava até comentando ali fora agora que a gente participa da Expo Postos há muitos anos, né? E assim, eu quando cheguei aqui ontem pela manhã, antes um pouco da abertura, estava vazia a feira, ainda não estava aberta, né? Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, será que eu estou em Miami? Será que eu estou em Las Vegas? Porque era tanto LED aceso, bonito. E eu vai chegar lá, hein? Eu ainda sou do tempo do neon. Isso aqui, essa iluminação era tudo neon, né? Eu falei, nossa, olha que beleza. Mas a feira realmente superou todas as expectativas, né?
Eu, inclusive, comentava também ali fora. Eu falei, nossa, o que tem de equipamento, de gente nova nessa feira, produtos, de serviço, de empresas que eu nem imaginava que estivessem atuando no nosso mercado. Aí gera mais expectativas para a próxima. A gente já fica pensando, nossa, tenta superar. Sabe qual é o problema? Quando você joga, sabe, o joga salto em altura, você joga a régua para cima. Agora vai ficando mais difícil você quebrar o recorde olímpico e o recorde mundial. Impressionante, mas ficou os nossos parceiros aí da Fé Combustíveis, né? Vocês da ABEPS e da empresa... A Fé Combustíveis, a BIEPS. A BIEPS e a... Tá até no seu crachá aí. As realizadoras são as duas, né? A BIEPS e a Fé Combustíveis tem a GL, outra. Isso, da GL. E GL. Então... eu acho que é GL mesmo. Deixa eu ver. É, GL. E eles estão de parabéns, porque realmente foi um salto em relação à última Isso feira. É muito legal. E aí eles estão de parabéns, o nosso representante nesse grupo de trabalho, que é o Celso Guilherme, né? Que é funcionário presta serviço para a Fé Combustíveis. Eles todos estão de parabéns, né? Porque realmente eu acho que superou todas as expectativas. Incrível. Né? Isso é muito bom, legal, né? Isso é bom. É bom que a régua sobe e a gente fica mais feliz ainda. E esse ano, em especial, a gente tem a participação da CLAEC, que são empresários sul-americanos do setor de combustíveis. Comissão Latino-Americana de Empresários de Combustíveis. São representantes de associações, de sindicatos, de países como Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Equador, que estão aqui participando de um encontro, junto com a Fé Combustíveis, desse encontro desses empresários, que já acontece há uns 25 anos, mais ou menos, para tratar de assuntos comuns em todos os países. Né? Que legal. Então eles vieram este ano, estão adorando, né? Porque estão vendo uma coisa que realmente não é comum. Para eles verem, né? Enche a gente de orgulho. Orgulho, né? Que bom. A gente ficou muito feliz. E José, muito obrigada, viu? Por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco, nesse bate-papo gostoso, caloroso. Falei muito, eu acho, né? Nossa, falou o que tinha de ser falado, o suficiente. E dá vontade até de repetir, de ficar horas aqui batendo papo. Muito obrigada, Vai ficar para uma próxima vez. Daqui a 2 anos a gente marca um outro encontro desse. E aí você vai estar já com... Filho ou filha? Vou botar. É a Lívia. Lívia, nossa, legal. A Parabéns. Lívia já vai estar aqui conosco. Já vai estar do teu ladinho aí. Parabéns, felicidades. Obrigada. A Lívia chega quando? Dezembro. Tá marcado para o dia 10 de dezembro, você acredita? Apresentão de Natal. Apresentão de Natal, né? Maravilha. Que Deus te proteja. Amém. Que ela chegue bem, tá? Amém. Um abraço no papai. Pode também, deixar. tá? José, muito obrigada. Parabéns pelo excelente trabalho, pela trajetória incrível, pela família maravilhosa que você tem. Dá um abraço nos gêmeos lá. Legal. E conte sempre com a BIEPS. Parabéns mesmo. Da mesma forma, a BIEPS pode contar com o Sindicato de Combustíveis de Rezende. Isso aí, parabéns. Obrigado para nós. Parabéns para vocês também.